Boa noite, pessoal. Pessoal que está entrando aí, sejam bem-vindos. Enquanto a gente vai aguardando aqui a nossa convidada especial, Alessandra Rufino, entrar, vocês vão compartilhando aí com a lista de contato de vocês, compartilhem com quem precisa assistir essa live, não só os líderes aí de plantão, mas também aqueles que não necessariamente têm um cargo aí de liderança, né? Mas que conduz um grupo de pessoas ou quer alcançar algum tipo de resultado, seja de um projeto, numa empresa ou numa igreja ou no seu próprio empreendimento. Todos nós somos líderes, né? No nosso dia a dia. Aí a Lê acabou de entrar. Vou tentar colocar ela aqui. Alê, se você entrou, já solicita aqui a participação para eu poder liberar. Oi, Valber. Oi. Oi, Vale. Tudo bem? Diana, seja bem-vinda. Que bom te ver por aqui. Vamos lá. A Alê está conectando aqui. Hoje o nosso tema. Oi, Alê, seja bem-vinda. Olá, Tudo bem? tudo bem? Prazer estar aqui com você. Até que enfim. Prazer. Até que enfim, você sabe que o prazer é todo meu, além de ser um prazer, é uma honra, né? Ter você aqui junto comigo depois de tanto tempo, né, Alê? Verdade, Um bastante pouco, um tempo, né? pouco mais distante, um pouco mais longe, né? Mas sempre conectadas. Isso que é o importante. É. E a maravilha da Malu, tecnologia, que nos permite, com tanta distância, a gente se sentir tão próximo. isso mesmo. Eu estou falando aqui com a Alê, a gente está falando de distância, mas para vocês entenderem, a Alê está lá nos Estados Unidos, por isso que na chamada, né, nós colocamos ali 8 horas do Brasil e às 7 p.m. Dos Estados Unidos, né, Alê? Isso mesmo. Só para organizar a agenda, que senão o pessoal bagunça, né? E aí a gente tem a Bagunça. programação de saber quem está em qual lugar, que horas que é. É isso mesmo. Bom, hoje o tema que a gente resolveu trazer, né, é um tema que já é conhecido nosso, né, Ale, há muito tempo. Inclusive, assim, a Alessandra, ela me apresentou esse tema, né? 8 anos atrás, mais ou menos, 2012, meados de 2013, eu estava com a Alessandra Rufino, eu tinha um desafio, né, muito grande na minha carreira, e a Alessandra foi quem me deu todo o suporte, me trouxe as ferramentas ali necessárias para que eu conseguisse alcançar esse sucesso. Mas eu já conto para vocês já isso, eu vou começar aqui, aproveitar que as pessoas estão entrando, e vou começar me apresentando, e logo depois, Ale, você pode se apresentar e a gente já dá início a esse tema tão importante, tá bom? Maravilha. Então tá. Bom, eu sou a Gislaine Lavinha, eu sou especialista, né, em psicologia organizacional, comportamento humano, gestão e formação, desenvolvimento de liderança. Já tem mais ou menos mais de 10 anos aí que eu trabalho com desenvolvimento de liderança. E eu acredito que o sucesso almejado, ele passa por um caminho. E esse caminho é o caminho do autoconhecimento e o conhecimento do outro. Já tem uma trajetória aí, né, dentro e fora das organizações, e eu acredito que todo resultado que você quer alcançar, primeiro você precisa definir o seu propósito, definir o seu objetivo, você precisa concentrar os seus focos e ter ferramentas para que você possa chegar até esses resultados. E é dessas ferramentas aí que, há algum tempo atrás, eu estava buscando quando a Alessandra apareceu na minha vida.
né? Ela foi, como eu disse na chamada, minha primeira mentora, minha primeira coach, e hoje, no trabalho que eu desenvolvo como gerente de desenvolvimento humano e organizacional, dentro de uma empresa de consultoria ambiental que responde a emergências dentro e fora do país, que é a IUCA, inclusive minha querida Valéria Róculo está aí, a Vivi, o pessoal lá da empresa. Então, nesse trabalho que eu conduzo até hoje, eu sempre trago, Ale, muitas ferramentas, muito conhecimento que eu adquiri com você naquela época, 8 anos atrás, e que não ultrapassa, né? Porque quando a gente fala de liderança, eu trouxe inclusive na chamada o grande Jack Welch, ele trouxe uma citação que no futuro todos os líderes eles deveriam ser coach, eles seriam coach. E o que é isso? Quando você fala sobre líder coach, o que isso quer dizer? E aí, falando com essa preciosidade da Alessandra Rufino, aceitou gentilmente o meu convite para vir falar sobre isso aqui com a gente, dividir um pouquinho do conhecimento dela, tão precioso, com todos vocês que estão aqui. Então, a Alê se apresenta e pode entrar já no assunto. Fique à vontade. Tá bom. Eu agradeço mais uma vez o convite. Já quero falar um oi aí, vi alguns nomes conhecidos. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Eu sou a Alessandra Rufino, atuo nessa área de desenvolvimento humano há mais de 20 anos e trabalhando com desenvolvimento de líderes, desenvolvimento das pessoas, trabalhando as competências, como eu sempre falo e termino meus vídeos para que as pessoas possam ir além. Então eu sempre faço convite, né? Vá além com a Alessandra Rufino. E nesse meu processo de trabalhar, né, com as pessoas, nesse processo de influenciar o desenvolvimento delas, foi que cada vez mais eu fui descobrindo novas ferramentas, né, novos processos. A Malu Amada está dizendo assim, oi, amada, oi, querida. E nesse processo, justamente, o processo de coach acabou sendo inserido, né, nas minhas ferramentas. E quando a gente fala um pouquinho sobre isso, hoje, inclusive, eu mencionava em uma das chamadas para essa live, falando assim, hoje em dia, às vezes, eu tenho até vergonha de falar que eu sou coach. Porque muitas das expressões se tornam pejorativas. E aí as pessoas até questionam a credibilidade de uma ferramenta como essa, ou o tempo, como você mencionou. Né? A gente teve esse contato há 8 anos, e a ferramenta é muito mais antiga do que esses 8 anos, e o quanto que as pessoas hoje em dia questionam se isso é válido ou não. Outro dia uma pessoa me questionou a respeito dessa questão, eu falei, olha, tem alguns pontos que eu levo assim na minha mente, né? Eu falo assim, se você acha caro contratar um profissional, contrate um amador, para você perceber qual é o valor que tem o profissionalismo. E eu também entendo que até por eu não digo assim, eu não vou julgar essas pessoas, porque eu digo até que numa ânsia de buscar um espaço no mercado, ou de buscar ele às vezes por uma falta de conhecimento, eu diria até uma inocência, mas assim, muito perigosa, porque você está mexendo com vidas, ele inclui o nome coach na profissão dele, ou no processo dele, como se fosse algo assim, ok, assisti alguns vídeos e eu sou coach. Então, eu vejo muito isso acontecendo ali. Então, por isso, hoje em dia, infelizmente, eu falo que eu tenho, às vezes, receio de falar. As pessoas perguntam, o que você faz? Olha, eu transformo a vida de pessoas. Agora, como eu faço isso, eu te explico de outra maneira. Então, vem comigo que eu te explico no caminho. Vem comigo que eu te explico no caminho. E aí, é tão, assim, interessante a gente pensar sobre essa pergunta, né, que você colocou na chamada, né? Você é um líder coach? Você entende o que é isso? E eu acredito que quando a gente compreende essa expressão, a gente começa a entender o impacto dessa expressão na nossa vida. Que é mais ou menos o que você falou. Há 8 anos a gente, né, teve a oportunidade de estar numa sala de treinamento, eu como tua mentora naquele processo, e com a responsabilidade de transferir para você e para a tua equipe o conceito de que
você tem uma informação e você se torna independente com ela. Eu acho que essa é uma das mágicas do processo de coaching. É onde a pessoa ela consegue se tornar independente. E eu costumo dizer assim, a gente não vai dar o peixe, a gente vai dar a vara de pescar. Uhum. E quando um líder começa a entender esse segredo, ele fala assim, nossa, eu estava carregando todo o peso sozinho. E eu descubro que eu posso desenvolver novas pessoas na minha equipe, eu descubro que eu não tenho subordinados, eu tenho parceiros, e eu posso crescer junto com aquele time. E assim, quando ele descobre essa chave, ele cresce com muito mais leveza, ele consegue fazer um processo de gestão muito mais eficaz. E eu sei que algumas pessoas que talvez que estão nos ouvindo agora, elas devem pensar assim, ela tá falando isso da boca para fora, porque ela leu algum livro, né? Ou porque ela está com algum conceito em mente. E foi o que você comentou. Você vive isso no seu dia a dia, né? Você tem a empresa que você presta o serviço, você tem a sua equipe. Então, não é somente um livro que você leu. É algo que você absorveu um conteúdo, Vive, mas né, Ale? viveu isso, e aí você transforma aquele conteúdo, você traz vida para aquele conteúdo. Então, quando a gente traz vida para aquele conteúdo, a gente consegue colher os frutos. Então, isso que eu estou falando para você, eu falo, não é da boca para fora. A gente experimenta isso, a gente sabe que o efeito, né, numa cultura dentro de uma empresa é algo contagiante. E quando você vê toda uma cultura, vive a liberdade de ter o processo de coaching inserido em várias escalas, desde o seu líder até, enfim, os subordinados. E assim, Ale, você está trazendo, né, que quando a gente está num momento onde a gente encara esse grande desafio, que é a liderança, né? Muitas pessoas enxergam como um glamour até. E quando a gente está de fora, a gente vê com esse certo glamour. Mas quando você assume de fato, veste ali aquela armadura da liderança, você senta numa cadeira onde você é cobrado, pressionado no dia a dia, e você tem a responsabilidade do resultado de uma grande equipe, é onde você vê que o glamour vai embora, né? E você meio que se vê desesperado. Eu estou vendo algumas pessoas chegando aí, como o Saulo, a Vivi, a Alexandra, e eu sei que essas pessoas, elas têm o desafio da primeira liderança, ou até mesmo do desenvolvimento, né, dessa liderança, de assumir uma equipe, de ser responsável por um resultado. Ale, para quem está começando agora, né, essas pessoas que estão aqui nos assistindo e que eu quero assumir um cargo de liderança, ou estou prestes a ser líder, o que você traz como primeiro passo, a primeira ferramenta que as pessoas precisam usar? Qual é? O que você traz para essas pessoas? Vou dar uma dica aqui especial, agradecer, a Juliana entrou, Lúcia Pedroso está por aí com a gente também. A Lúcia é uma mentora de empreendedores fantástica, um dia você vai ter a oportunidade de conhecê-la, ela é genial. Seja bem-vinda, Lúcia. E uma dica muito bacana. Existe uma expressão que eu uso, que eu falo assim, vamos nos pegar no processo como coach. Então, se eu não vou dar o peixe, eu vou ensinar essa pessoa a pescar. Logo, eu preciso sair do protagonismo, eu digo assim, aquele líder que sai fazendo e permitir que o outro faça. E é um grande desafio, por quê? Porque o primeiro ponto é que o líder, ele está acostumado a colocar a mão na massa, ele pescar, ele fazer todas as coisas. Aliás, ele foi promovido, né? Ou ele assumiu o papel de liderança justamente por conta disso. Ou ele virou um empreendedor, abriu uma empresa, justamente porque ele coloca a mão na massa, né? Porque ele é um fazedor. E quando ele pensa no crescimento dele, ele precisa ter essa habilidade de se multiplicar. E aí, nessa habilidade de se multiplicar, quando ele insere no seu processo essa habilidade de fazer perguntas, ele começa a construir todo um time que, de uma certa maneira, eu não gosto de falar que copia, mas é um time que começa a ter um processo mental como esse líder.
Pensar junto. Vou dar um exemplo, vamos na prática, eu gosto da prática. E isso é tão fácil de fazer acontecer, que é baseado em 4 perguntas. Qual é o problema? Anota aí, hein, gente? Vocês que estão assistindo, anota aí que é preciosidade essas dicas da lei. Qual é o problema? Quais as causas do problema? Quais as possíveis soluções? E qual a melhor solução? Para você ter ideia, eu já vi gestores aplicarem essas 4 perguntas de algumas maneiras, algumas bem criativas. Qual o problema? Qual o problema? Qual a causa do problema? Quais as causas, né, do problema? Qual possíveis soluções? E qual é a melhor solução? Gostei aí que já tem gente escrevendo. Obrigada. E aí, qual foi a maneira criativa que esses gestores encontraram? Um deles imprimiu um cartaz do tamanho de um flip chart e colou na frente da mesa. Então, quando as pessoas entravam na sala dele, elas vinham na frente da mesa. As 4 perguntas: qual o problema? Quais as causas do problema? Quais as possíveis soluções? Qual a melhor solução? Porque ele dizia, se você entrou na minha sala e não respondeu essas 4 perguntas, pode dar meia volta. Volta, pensa e vem depois. Percebam que as 4 perguntas não fazem a pessoa tomar uma ação sem antes alinhar a informação com o seu superior. No entanto, é muito diferente de entrar na sala e dizer assim, olha, aconteceu isso, e aquele subordinado não pensou exatamente o que tem que fazer ou para onde tem que ir. Não, ele olha o problema, ele pensa nas causas do problema, ele vai digerir aquele assunto para depois chegar até o seu gestor. E Ale, eu vou trazer aqui, olha, uma experiência minha, né? E aí para os líderes de plantão, provavelmente eles já passaram por isso ou devem passar ainda. A gente acha que, enquanto líder, você tem que estar preparado para responder as questões, para suprir a equipe de respostas. Então, você fica que nem doido, com né, os braços cheios de abacaxi para descascar durante o dia, de dúvidas e perguntas ali que você precisa responder, quando, na verdade, um grande diferencial do líder coach é exatamente esse. Ele não tem necessariamente que dar a resposta. Aliás, o que ele mais tem que fazer são perguntas. Né? Então, a Lê trouxe aí já essa dica preciosa dessas 4 perguntas que você deve inserir aí na sua gestão, no seu dia a dia. E para você que não tem uma equipe ainda, faça o auto-coaching. A autoliderança, ela também se aplica. Perfeito. E essas 4 perguntas, faça para você mesmo. Toda vez que se vê numa situação, qual é o problema? Qual a raiz desse problema? A causa. E quais são as possibilidades de resolver esse problema? Dessas possibilidades, qual é a melhor? Então, foi um grande diferencial, uma virada de chave para mim, tá, Lê? Que ao invés de dar, eu tinha na época mais de 23 pessoas aí na equipe, você sabe disso, o desafio de desenvolver mais ou menos 1.500 líderes, né? Uma grande empresa, uma mega empresa aí, e imagina, eu ter respostas para tudo aquilo. Então, essa dica mesmo que você, imagina, mesmo que você quisesse dedicar o seu tempo para falar com só eles, o seu dia não daria. Não dá tempo, é incompatível. E aí as pessoas falam assim, como é que pode, né? Como é que eu posso fazer a gestão de uma equipe de 14, de 20 pessoas? Porque eu não tenho esse tempo. E não tem, porque todos nós temos 24 horas. Agora, quando eu tenho as ferramentas certas, eu falo, é o mínimo de processo para o máximo de resultado. Quando eu tenho essas ferramentas chaves, e eu falo que assim, gente, bastou um papel colado na frente da mesa. São detalhes que quando a gente insere no nosso processo de liderança, essa criatividade, essa cabeça que pensa fora da caixa, que busca soluções, esse líder, ele potencializa o seu resultado. Eu falo que é o desejo de todo líder. Por quê? Porque ele consegue fazer a gestão de uma equipe, ele consegue fazer a gestão de processos e consegue trazer resultados. E de uma maneira
leve, que eu falo que é um ponto mais importante. Agora, foi o que a gente falou, não vamos romantizar a transição desse líder, que hoje ele trabalha de um jeito, para essa transição desse líder, que vai ser um líder coach, ele exige uma decisão. Por quê? Porque na transição os pratos continuam rodando. O mundo não vai parar e falar assim, olha, eu vou esperar você se capacitar para as coisas voltarem a acontecer. Não, ele vai, ó, para o avião subir, ele vai ter que, ó, aí depois, quando ele chegar lá em cima, ele vai conseguir planar. A gente troca o pneu, né, com o carro no movimento, né, Alê? É assim que a gente faz, não tem tempo para parar para o pit stop, a gente vai trocando o pneu e o carro está andando. É. A Suzy entrou aí, o Alexandre, sejam bem-vindos. E, gente, aproveitando, se vocês tiverem alguma pergunta ou dúvida, pode perguntar. Eu estou vendo que vocês estão gostando, agradeceram. Fico muito feliz. Já vão trazendo as perguntas, eu vou anotando e depois eu vou trazendo aqui para a Alê. Infelizmente, o tempo da live não é tão longo assim. Mas, Alê, você trouxe aí a dica, né? Para quem está começando agora, para o líder que ainda talvez não tenha assumido a cadeira aí de gestão, mas eu queria então agora que você trouxesse para uma dica para um outro tipo de liderança, que é aquela pessoa que resolveu empreender, não necessariamente fez um curso, né, de líder, fez um curso de empreendedorismo, mas que tem aí o desafio de conduzir uma empresa. E esse daí é o líder que ele lidera não só um grupo de pessoas, né? Ele lidera setores, ele lidera os pilares da organização. E muitas vezes estão numa cadeira aí de diretoria, numa cadeira de CEOs. Nós trabalhamos muito, né? A Suzy, que está aí, participou junto comigo dessa empreitada, desse grande desafio aí. Não era fácil, né, Suzy? A gente trazer essa formação, essa orientação para esses diretores, esses presidentes, vice-presidentes de empresa. E é um patamar, Ale, onde é cobrado o tempo todo o resultado. Só que a gente sabe que um líder, ele não tem que só entregar resultado, ele precisa inspirar pessoas, ele precisa conduzir e gerar propósito, né? E o que esse líder ele pode fazer, então, para dar conta de tudo isso, né? Da empresa como um todo, de inspirar as pessoas, entregar para os clientes aquilo que eles estão esperando e ainda ter uma vida, né? Porque nisso tudo, em algum momento, ele precisa dormir, comer, né? É verdade. É verdade. Qual é a sua dica para esse líder? Para quem está entrando agora, a gente conversou há poucos minutos atrás falando de 4 perguntas-chave que podem ser usadas não só pelo líder, mas 4 perguntas-chave que podem ser usadas para a sua vida em qualquer momento. Que é qual é o problema, quais as causas do problema, quais as possíveis soluções e qual a melhor solução. O 5º ponto, ele não é exatamente uma pergunta, mas ele é uma ação. Porque a partir do momento que eu sei qual é a melhor solução, eu tenho que partir para a ação. E isso faz com que esse gestor, esse líder, se torne uma pessoa mais ágil. Então é um ponto assim, extremamente importante. Não basta só eu trabalhar a questão, né, do tipo, nossa, trabalhei um conceito na minha mente e aí ficou no papel. Não. Já descobri qual é a melhor alternativa? Vou partir para a ação. Eu tenho que executar rapidamente para encontrar o meu resultado mais rápido ainda. Que é o que eu chamo assim, TBC, tira a bunda da cadeira, sabe? Tem que se mexer, não adianta ficar parado. Agora, a tua pergunta, Gi, foi muito importante, porque a gente tem o empreendedor, a gente tem esse líder que, enfim, né, tem alguns que nem tem pessoas abaixo deles, e temos outros líderes que estão em outros cargos muito maiores. A gente falou da questão de uma grande habilidade que esse líder coach precisa ter. Eu vou dar um passo atrás, porque antes dele se tornar um líder coach, é muito importante que ele passe por um processo de coaching. Como você falou, é extremamente importante que ele se conheça. Quando esse líder conhece as suas fraquezas, as suas fortalezas, os seus pontos fortes, quando ele conhece as suas alavancas, quando ele conhece processos,
ele sabe como impulsionar isso no outro. Não tem como eu querer utilizar ferramentas com outras pessoas se eu não utilizei na minha vida. Eu falo que o grande sucesso da vida é assim, se eu estou te dizendo que isso é bom, eu vou experimentar primeiro na minha. Tem uma história assim muito antiga que fala que um rapaz foi encontrar aquelas histórias que a gente ouve, né? Foi falar com o monge e o monge falou para ele, e ele falou assim, monge, eu não consigo parar de comer chocolate, eu não sei o que eu faço da minha vida. Aí o monge falou assim, olha, volte daqui uma semana e a gente conversa. Uma semana depois ele voltou e falou, e aí monge, o senhor já tem algo para me falar? Como é que eu faço? Porque eu sou louco por chocolate, eu não consigo parar de comer chocolate. Ele falou, acho que agora eu tenho algumas ideias, porque primeiro eu tive que parar de comer chocolate uma semana. Então, esse líder, ele primeiro precisa ter o seu olhar para ele, para influenciar a vida do outro. Um outro ponto extremamente importante. O processo de coaching ele é muito conhecido pela habilidade de fazer perguntas. Só que esse líder, ele precisa ter muita ciência sobre qual é o momento certo de fazer perguntas. Porque pensando no resultado, tem horas que não é hora de fazer pergunta. E a pergunta certa, né, Ale? Porque muitas vezes a gente vem com essa mentalidade de que a gente tem que fazer perguntas, porque um líder coach é baseado em perguntas. Só que, às vezes, a resposta certa ela está totalmente ligada à pergunta certa. E a gente não pensa, né? O momento certo de fazer a pergunta, qual é a pergunta correta. Porque é a chave. A pergunta correta é a chave. Quero falar um oi para a Kikinha, que entrou aí também. Seja bem-vinda, Kika. O pessoal está comentando aqui que é muito importante essa sinergia, né? Que conta muito sobre a percepção desse líder. E tem os lados, né? Não é só aquilo que se fala, tem a comunicação verbal e a comunicação não verbal. É o subliminar. Boa sugestão aí que comentaram. Soraya também acabou de entrar. Oi, Soraya. Então, um ponto extremamente importante nessa questão da habilidade de fazer perguntas é saber qual pergunta vai fazer e saber se é o momento de fazer perguntas. Eu costumo dizer que o líder, pensando no resultado, para gerar resultado, ele precisa parar e analisar o cenário. Porque tem momentos que o negócio está pegando fogo. Aí não é hora de você parar, e aí, o que vocês acham? E, sabe, ficar fantasiando. É hora de vamos agir, você dá direção e age. Então, o líder, ele é repleto, eu digo que é como uma caixa de ferramentas. Ele, no começo da carreira dele, ele vai ter um martelo. E, às vezes, aquele um martelo dele, ele vai usar para pregar parafuso, para pregar martelo, para tirar as coisas de algum lugar. Mas, com o tempo, ele vai ter a chave de fenda. Com o tempo, ele vai ter o alicate. Com o tempo, ele vai ter... ampliando, né? Ele vai ampliando. Com o tempo, ele vai ter... para poder aprimorar o trabalho. Perfeito. E aí ele também vai ter todo o discernimento de saber qual é a ferramenta certa para cada situação. O processo como líder coach é uma dessas ferramentas. É um desses processos. Então, como que ele trabalha cada etapa na vida dele e vai agregando, né, itens a essa caixa de ferramentas para que ele possa cada vez mais. Por quê? Porque um verdadeiro líder, ele vai trabalhar. Para ele ter uma boa habilidade de fazer perguntas, ele tem que ter uma boa habilidade de relacionamento. Ele precisa ter uma boa habilidade de comunicação. Ele precisa ter habilidade de feedback, de delegação. São várias competências que vão junto com esse líder. O bom... Então, Ale, vamos lá, só para a gente poder fixar bem aqui, né? Porque uma das coisas que a gente trouxe na chamada é quais são as características que esse líder coaching tem, né? Porque um líder, ele é reconhecido facilmente ou pelo seu resultado ou pela sua equipe. Né? Sim. E o líder coach, quais são essas características? Então, você trouxe aí, né? Algumas. Ele tem que aplicar feedback, ele tem que fazer perguntas, ele tem que inspirar. O que mais que esse líder coach tem de diferencial para a gente poder identificar se nós somos e se o outro também é um líder coach? Tá bom. Vou dar um exemplo, ok? Uma mesma ferramenta. Vamos falar de feedback? Ok, feedback é uma ferramenta poderosíssima. Se você quer saber o que você precisa trabalhar,
pergunte às pessoas. A tua equipe já sabe o que você precisa trabalhar, a tua empresa já sabe o que você precisa trabalhar. O ponto é que se você não está acostumado a fazer feedback, normalmente quando você começa, vai vir bicho grande. Por quê? Porque as pessoas têm a necessidade de verbalizar ou de falar e a coisa sai um pouco descompensada. Nenhum problema a respeito disso. Como eu falei, é uma transição, a gente vai trocar a roda do carro, a gente falou, né? Troca a roda do carro com o carro andando. Agora, vamos pensar. Um líder que não tem habilidade de coach, um líder coach, ele quando vai fazer o feedback é quase um feed crawl. Ele dá uma carcada nas pessoas, sabe? Ele vai cheio de críticas, ele vai, numa linguagem bem popular, sabe? Me perdoe, mas é um feedback. Ele ferra tudo. Por quê? Porque ele não tem aquelas habilidades para ele trabalhar aquela conversa. Então ele fala, não, eu fiz feedback. Fez, mas ele vomitou tanta coisa em cima da pessoa. Ele mais deu uma bronca do que fez um feedback de verdade. Isso, ele jogou. E aí, quando ele jogou, ao invés dele fortalecer o relacionamento, ao invés dele encontrar soluções e de mudar as coisas, aquilo ele só jogou, o que acaba acontecendo com a outra pessoa, que pode ser um subordinado dele, pode ser um fornecedor dele, pode ser um cliente dele, porque ele tem várias relações que estão ligadas a ele. Ele não vai colher fruto positivo disso. Agora, quando ele é um líder que começa a ter habilidades de coaching, que é a habilidade de se relacionar, a habilidade de fazer perguntas e focar em resultados, em ações positivas, ele vai chegar, aí sim o feedback dele, a gente chama o feed forward. É um feedback que eu falo do que aconteceu lá atrás, mas eu foco no que está para frente. Eu vou chegar para esse meu, digamos, para o meu subordinado, para esse meu par, e eu posso dizer para ele, ó, nós estamos, e eu vou me focar em fatos. Eu não vou me focar em sentimentos, em achismos, porque um líder que começa a trabalhar suas competências de maneira eficaz, ele tem métricas. Então ele sabe sobre o que ele está falando, ele está falando sobre uma determinada situação. E ele vai chegar para a pessoa e vai dizer assim, olha, nós vamos conversar hoje sobre a sua vestimenta. E aí ele não começa falando, porque... Blá, 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 blá. Não, ele chega e fala assim, eu queria saber de você, o que você vê sobre isso? Porque existe um ponto... Olha as perguntas aí, as né? perguntas. Até no processo de feedback. Eu vou fazer um diagnóstico. Por quê? Porque muitas vezes eu chego para essa pessoa, porque o óbvio nunca é óbvio. Eu acho que essa pessoa pode saber ou não que a vestimenta dela talvez esteja adequada ou não ao ambiente de trabalho. E talvez ela pode dizer, mas qual problema tem com a minha vestimenta? E você seja surpreendido com isso. Ou talvez ela diga, eu percebi. Eu queria saber, então, o que está acontecendo? E muitas vezes esse gestor ele pode ter respostas diversas. Algumas podem ser desculpas, mas através das perguntas ele vai descobrir. Outras podem ser assim, olha, eu uso essa roupa porque nunca ninguém me falou, ou eu uso essa roupa porque nunca ninguém me apresentou o código de roupa da empresa, ou, olha, não tenho dinheiro para comprar outra roupa. Eu não sei. Aí, esse gestor, esse líder, baseado em fatos e informações, ele junto com a pessoa, porque o verdadeiro líder que trabalha esse processo, ele não pega a responsabilidade para ele. Ele está trabalhando essa outra pessoa. Aí ele vai chegar para essa outra pessoa e falar assim, tá bom, como você encara que a gente pode mudar isso? Porque a conduta de roupa, você não tem um código de roupa? Vou te passar. Você não sabe como poderia se vestir? Ok, vamos pensar em possíveis soluções. E aí é onde vira a chave, né, Lê? Que é o feedback, que é a retroalimentação, vira o feed forward, onde você está projetando, então, a resolução, está projetando ali para o futuro quais Sim. são as ações que precisam, então, serem tomadas. Eu acredito que aí também está uma das principais características do líder coaching, que é focado também em tarefas. Né? Sim. E sempre traz uma tarefa, sempre traz um desafio, nunca sai da sala depois de uma conversa sem, uma atividade para fazer. Não é assim? E aí vem um ponto extremamente importante, que também é perguntar para esse liderado, existe alguma coisa que te impede de colocar essa tarefa ou ação em prática? Porque muitas vezes as pessoas saem com a solução, mas elas não
tratam a solução. Porque a pessoa pode falar, olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, ou não sei como fazer. E aí a pessoa fala, ok, ou aí sim o líder ele pode entrar junto com o seu liderado, falando, vamos buscar uma solução juntos, ou ele pode falar, você tem como encontrar e trabalhar isso que te impede, e depois, no final, ele ainda termina. Então, estamos alinhados, a gente veio aqui conversar sobre a sua vestimenta, você me falou sobre essas situações, a gente encontrou essas soluções, e as próximas ações são essas. Por isso que muitas pessoas às vezes falam assim, um processo de mudança demora. Eu falo, não. Com um feedback como esse, estruturado, a resposta vem em poucos dias. A resposta muitas vezes vem no dia seguinte, em 15 dias você já está mudando um hábito. O ponto é, se esse líder ele não está preparado para isso, a conversa enrola, envolve questões emocionais, envolve vários filtros, que ele mistura os conceitos na cabeça dele e ele não trata de maneira clara o que ele precisa tratar. Lembrando que, quando ele faz isso, é benefício para ele, para quem está sendo liderado por ele, e para a empresa e para a corporação. E esse mesmo processo, ele pode trabalhar com seus pares. Porque as pessoas, elas falam assim, eu tenho... Não, ele pode chegar para um par dele, de repente ele está com algum desafio e falar, olha, estou com um desafio que eu te mandei um relatório, esse relatório não teve uma resposta, eu queria saber o que está acontecendo. Mas não, muitas vezes na cabeça da pessoa, ela já chega cheia de achismos, ideias, quase pronta para bater no outro. E eu falo, você perguntou? Você conversou? Você foi buscar as informações? Você foi buscar as possíveis soluções? E muitas vezes a pessoa do outro lado, o par fala assim, nossa, eu não vi o e-mail, ou eu vi o e-mail e perdi o e-mail, perdi a data, desculpa. E a coisa se torna tão mais simples e tão mais leve, quando todos começam a trabalhar essas competências, quando todos começam a trabalhar, então, dê um exemplo só assim, sem coach, como é um feedback que vai ficar só falando do passado, sem nenhum resultado, Sim. E o feed forward que vai focar no futuro. Lembrei agora que tem gente que já me perguntou, posso aplicar isso com a família? Deve, pode, fique à vontade. Pode, deve. Como eu disse aqui, né? Não necessariamente você tem um cargo de liderança, né? Você é líder em qualquer momento. Você é líder quando você é mãe, quando você é pai. Você é líder quando você está no seu grupo dentro da igreja, quando você está num grupo de um projeto específico. Você é líder quando está conduzindo a sua empresa, quando você resolve empreender e você está ali conduzindo vários processos. Então, você é líder em qualquer momento. E isso que a Lê trouxe é muito aplicável em qualquer circunstância. Lê, falando sobre feedback, essa semana, inclusive, dentro de sala de aula, a gente falou bastante sobre o formato do feedback. E como que é a cultura, né, de feedback. Eu não sei como é que é aí nos Estados Unidos, se você identificou que tem alguma diferença daqui, mas aqui a cultura de feedback ainda, tá, Lê? Aqui no Brasil, ainda é o líder num papel de passividade, né? Tem aquele líder que é mais agressivo, que ao invés de dar um feedback, como você diz, dá uma bronca. Tem aquele líder que é mais passivo, que ao invés de dar feedback, ele se cala. Ele imagina que é óbvio que as pessoas já sabem. Se eu não estou falando, ele costuma falar assim, né? Não, se eu não falei nada é porque está tudo bem, né? Entenda que está tudo bem. Mas as pessoas precisam saber. Elas precisam saber. Inclusive, precisam saber que estão indo bem. Que estão indo bem, com certeza. A gente necessita de feedback. Hoje eu estava com uma colaboradora, a gente estava fazendo um momento de autoconhecimento e focado num PDI, né, num plano de desenvolvimento individual, e tudo que eles esperam, Ale, é isso. É quando alguém vira o foco, né, para ele e oferece o feedback. É um presente. Eu costumo sempre dizer que o feedback é um presente. Eu me lembro uma vez que você entrou numa sala com uma flor na mão e você falou assim, o feedback é como uma flor que você entrega para o outro, né? Então, o outro fica com a flor, mas você fica com o perfume dela nas suas mãos. Então, sendo um presente, a gente não tem que ter medo de oferecer. A gente tem que entender que isso faz parte do processo de aprendizado,
Faz parte do processo de crescimento da pessoa e da própria organização. Aliás, uma empresa sem feedback é uma empresa que não cresce, né? Não melhora, não sabe o que precisa melhorar. E você trouxe aí, então, esses passos, né? De você trazer os fatos para a pessoa. Então, é você não julgar a princípio, né? Você não julgar as pessoas, mas você falar sobre o fato, e especificar aquele fato, porque muitas vezes a pessoa ela nem sabe que existe. Não, né? Ela não tem ideia ou não conhece do ponto de vista impacto. dela, ela não sabe. Nesse desenvolvimento, né, trazendo os fatos, você desenvolver ali um diálogo onde você faz as perguntas, entende a perspectiva, então, daquele colaborador, daquela pessoa, porque o ponto de vista dela pode ser diferente do seu, e onde você vai trazer, então, as consequências daquela atitude, da continuidade daquela atitude, ou até mesmo da solução daquele problema, né? Consequências positivas, consequências negativas, e oferecer, então, o seu apoio para que ele possa alcançar um novo resultado. É isso. Tá? Então, para quem está aí anotando, isso daí também é muito precioso para anotar, hein, gente? Fala aí, Lê. Vi outras pessoas entrando, obrigada, gente, porque vocês entraram aí, sei que o tempo de todo mundo é muito valioso. Gi, quando terminar, lembra de baixar no IGTV, para depois a gente compartilhar com mais pessoas. Você perguntou como acaba funcionando as coisas nos Estados Unidos. Existe uma questão, o idioma, mas mais do que o idioma, existe toda uma cultura também. Eu diria que eu tenho uma percepção pelo meu convívio aqui, que eles têm esse desafio do brasileiro, sabe, bastante emocional na conversa. Eles sabem separar muito bem, do tipo assim, eu tô te dando uma informação, não afeta em nada nosso relacionamento, e eles falam isso com tanta naturalidade. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Oxalá a gente tivesse isso aqui também, porque tudo é N-I, né? O famoso mimimi. E aí eles chegam e simplesmente eles falam, é isso. E ponto, do tipo, resolveu. Agora, claro assim, que eu vou Valéria, ter que puxar. Diz aí, a Valéria, minha chefe, ela está sempre conectada, está sempre envolvida aí com os processos fora do Brasil. Diz aí pra gente, Vale, comenta aí se você percebe essa cultura diferenciada. A Malu mora aqui nos Estados Unidos, está falando, é dessa maneira mesmo. Agora, por outro lado, eu vou ter que puxar a sardinha para o nosso lado também. Se tem uma coisa que encanta eles, é o nosso jogo de cintura e a nossa habilidade de fazer as coisas acontecerem. Porque às vezes eles estão pensando em alguma coisa e a gente já está lá na frente fazendo. Então isso também chama um pouco a atenção, e em alguns casos até assusta, porque eles não estão esperando que você tomasse alguma ação à frente ou que fizesse algo. Então, eu acredito que tem as coisas positivas e negativas, e como eu comentei no início, falando um pouquinho sobre a situação, é sempre importante a gente analisar o cenário, porque um engano dessas ferramentas que muitas vezes as pessoas buscam, por exemplo, quando a pessoa está buscando um processo de autoconhecimento, até para tornar a sua liderança mais eficaz, ela se depara com um teste, e esse teste traz uma resposta. E um dos pontos perigosos é que esses testes, eles podem gerar na pessoa um rótulo. E eu falo assim, cuidado, não ingesse o seu pensamento. Um teste de personalidade, ele vai trazer 70% de quem você é, de como você age, mas o que muda tudo isso é o cenário. Então, tudo isso, quando a gente fala sobre desenvolvimento humano, quando a gente fala dessa habilidade de liderar as pessoas, a gente tem que lembrar que o cenário influencia demais. E quando eu falo cenário, eu falo sobre momento de vida também. Eu não sou a mesma pessoa que eu era quando eu era solteira, eu não sou a mesma pessoa que eu era quando eu casei com a Edgar, eu não sou a mesma pessoa quando eu tive a Sara e depois quando eu tive a Clara. E a boa notícia é que eu sou muito melhor do que eu já fui um dia. Então, o cenário ele muda, as nossas percepções mudam, e o quanto que eu preciso compreender o cenário
para saber como eu vou agir da melhor maneira e para gerar resposta naquele cenário. Então, quando as pessoas elas compreendem ela compreende o seu papel, e eu falo assim, encare que você tem vários chapéus, né? Então, eu tenho o chapéu do líder coach, vou colocar agora, eu tenho o chapéu do líder que vai agir, eu vou colocar ele agora, eu tenho o chapéu da amiga e do amigo, eu tenho o chapéu do conselheiro, eu tenho o chapéu da esposa, eu tenho o chapéu do marido, eu tenho o chapéu da irmã, e quando eu entendo esses meus papéis, eu consigo entender quais as ferramentas que eu vou usar na hora certa. E é fantástico, Ale, isso que você trouxe a respeito do perfil comportamental. Eu sou analista aí de perfil comportamental e algo que eu amo fazer a gente se especializa em comportamento, né, Ale? Mas um cuidado que eu sempre tenho, né, quando eu vou fazer uma devolutiva de perfil comportamental, que geralmente é baseado em testes com mais de 90% aí de assertividade. Então, o teste de perfil comportamental, ele é uma ferramenta que ajuda muito no autoconhecimento. Mas um cuidado que eu tenho sempre de trazer é que aquele perfil, primeiro que nós temos todos os perfis, né? Nós somos uma combinação perfeita, né? Cada um é de um formato, tem um perfil específico, mas nós temos uma combinação ali dentro da gente e que faz a gente ser quem nós somos. E eu tenho um certo cuidado que quando a gente define o perfil daquela pessoa, sim, às vezes a própria pessoa ela se rotula ou é rotulada, né? Eu gosto de trabalhar com as cores, então tem lá o vermelhinho, o azulzinho, eu gosto às vezes de trabalhar com essas cores aqui, né? Legal. E aí as pessoas, sim, elas rotulam ou elas puxam esse rótulo para também se justificar. Ah, porque eu sou mais alto B, eu sou mais dominante, ou eu sou mais influente, e eu sou assim mesmo. Né? E o cuidado que eu tenho é de dizer que esse perfil comportamental, ele é uma preferência, né, que o cérebro tem de você tomar algumas decisões e ter alguns comportamentos, mas isso não define a sua identidade. Isso não define quem você é. Porque quem você é, você constrói todos os dias. E por que eu digo isso? Porque eu sou a maior defensora, né, do mundo, talvez do Brasil, tá, Lê? Do desenvolvimento humano, da redenção das pessoas. Eu acredito muito que as pessoas elas conseguem, devem buscar o seu próprio desenvolvimento e aparar as suas próprias arestas, não assumir o rótulo ou uma justificativa por conta de um perfil que é assim ou assado, mas que você, o Augusto Cury traz isso, né? Não seja líder de si mesmo. Olha aí falando de liderança. Sim. A gente primeiro tem que ser líder de si mesmo. Então, quando você toma as rédeas da tua vida e você fala, bom, isso daqui eu sei das minhas limitações e sei das minhas potencialidades. Então, você começa a aparar as arestas, desenvolver alguns outros comportamentos. Inclusive, isso que você trouxe é muito fato, né? Que tem a ver com o cenário que você está vivendo. Eu sou uma prova disso, que eu fiz uma transformação aí, a minha essência continua a mesma, né? Mas fui obrigada, diante de um cenário de desafio astronômico igual eu tive, de sair de São José dos Campos, ir para São Paulo, tomar conta, né, de uma equipe que era responsável pelo desenvolvimento aí de 9 sites, Florianópolis, Rio, Jundiaí, vários lugares espalhados. Eu tinha que o quê? Era pressão, era por resultado, por entrega, e eu tive que mudar alguns comportamentos, desenvolver algumas competências. E é muito bom quando você consegue fazer isso consigo mesmo, e depois você diz, é possível, como o monge que parou de comer chocolate. Opa, agora sim, eu posso fazer. Te falar o que eu vou fazer. Exato. E aí, Ale, eu queria que você trouxesse aqui agora, nesse finalzinho da nossa live, esse primeiro pipeline da liderança, que Rancharan traz, né? O primeiro pipeline é o da autoliderança.
Perfeito. Não tem como você passar para o próximo nível se você não aplicar consigo mesmo. Traz uma dica fantástica aí dessa autoliderança, né, desse primeiro pipeline aí, para que as pessoas possam anotar aí, quem está com a canetinha e o caderno na mão. Deixar aqui, gente, não dá para dar beijo aqui para todo mundo. O último aqui eu via da Sharon mandando aqui, Ale, querida, que saudade de você, saudade também. Falando sobre isso, inclusive recomendo o livro dele, Pipeline da Liderança, porque esse é um dos primeiros pontos. Eu tenho uma turma agora que vai acontecer online de um programa chamado Lidere-se, uma imersão em autogestão, porque você falou, é a base. Não tem como eu querer avançar se eu não trabalhar essa primeira faixa, porque o que acontece? Foi o que eu falei, para quem pegou a conversa agora. O líder coach, antes dele trabalhar isso com o outro, ele precisa ser um coach. Ele precisa viver um processo de transformação nele, né? Uhum. Então, é fundamental nesse momento. Se ele quer experimentar algo, né, para a sua equipe, ele primeiro precisa se expor. E eu acredito que uma das dicas assim fundamentais para ele dar o primeiro passo é assim, ele está lá naquela zona de conforto dele, a zona de conforto pode ser boa ou ruim, tá ok? Que isso é uma coisa interessante de se pensar, que às vezes a pessoa está tão acostumada até com coisas ruins, que ela fala, nem vou mudar, porque isso aqui eu já sei como é. E até o ruim ela fica. E tem coisas que estão tão boas, mas ele sabe no íntimo dele que poderia ser muito melhor. Então, o meu convite... a zona de conforto nunca é uma zona de conforto, né? A pessoa nunca está ali confortável. Ela só está estável, né? Ela só está com preguiça ou está procrastinando alguma coisa, mas confortável não é. A Paty comentou aqui que ela tem um desafio com uma equipe há 10 anos, é uma equipe que ela trabalha gerenciando equipes externas com campanha de vacinação, né? Então, imagina só você trabalhar toda essa tua habilidade como líder e como líder coach nesse processo. Então, é muito importante que a pessoa primeiro trabalhe nela. Então, quando ele vai trabalhar esse processo, eu falo assim que a gente tem aquela zona do medo. É a zona onde a gente fica assim, nossa, não sei, tá dando frio na barriga, que é uma zona de exposição. Eu falo assim, não tenha medo, se você quer ampliar, porque a porta da mudança é uma chave que se abre por dentro. Isso é uma coisa que, assim, não tem jeito. Poxa, mas vocês são treinadoras. Pô, a Gi tá aí falando que ela desenvolve pessoas e equipes, e você também. Você agora me fala que a porta da mudança é uma porta que se abre por dentro? Depende da pessoa querer. Então, é a pessoa ter essa consciência de que ela quer mudar algo, que ela deseja algo, que ela necessita, aí ela vai dar esse primeiro passo para essa zona. E o nosso papel, né, Lê? O nosso papel, o meu e da Lê, é fazer com que você encontre a chave. Porque a Lê trouxe que é uma porta que se abre por dentro, porém, às vezes você se vê ali perdido, porque você não tem a chave certa. E aí, esse é o nosso papel. E aí, nesse processo, a pessoa ela fala assim, ok, então deixa eu começar a mandar mensagens, ok? Que eu falo assim, vamos agora bater nessa porta e começar a mandar mensagens. Que tipo de mensagem? Começa a fazer alguma coisa diferente na sua vida. Se experimente. Por exemplo, final de semana você foi andar de bike, não foi? E aí foi lá, poxa, tem gente que nunca fez isso. Conhecer lugares diferentes. Conhecer lugares diferentes, sabe? Se expor um pouco, às vezes assim, uma coisa simples, vai no restaurante, você sempre está acostumado a tomar suco de laranja, sei lá, naquele dia você pede um suco de limão, ok? Alessandra, é só isso? Eu falo, são mensagens que você começa a mandar para o seu corpo, dizendo assim, eu quero mudar, eu quero experimentar algo novo, eu estou me preparando para a zona de aprendizagem, eu estou me preparando para a zona de crescimento, logo eu vou para a minha zona de superação. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo nesse momento, que essa pessoa, primeiro ela precisa trabalhar a sua autogestão e a sua autoliderança, ela precisa se arriscar um pouco. Então, ela pode, nesse momento, começar a sua exposição.
olha, eu vou fazer um curso, eu vou ler um livro diferente, eu vou visitar um novo lugar. Eu lembro na minha faculdade de comunicação, eu tinha uma professora que ela sempre falava assim, aumente o seu repertório. Então, Sim. eu ia em festivais de curta-metragem, várias bienais em São Paulo. Por quê? Para aumentar o meu repertório, para aumentar essa minha Ale, vivência. a gente tem 2 minutinhos e eu quero terminar essa live assim, ó. Essa última dica que a Lê trouxe, né, entre tantas outras aí, eu acho que é a mais preciosa, porque é o primeiro pipeline aí, né, da liderança, e é você sair da zona de conforto. Então, conhecer coisas novas, comer coisas novas, buscar novos conhecimentos, e isso é fantástico. Para você que não teve aí a habilidade de anotar, ou que tem ainda mais alguma dúvida que a gente não falou aqui, tá aí o arroba da Ale, que é Ale_Rufino. Tá aí o meu arroba, que você já conhece, Gislaine Lavínia. Então, manda pra gente no direct as perguntas, os questionamentos, aquilo que você tem dúvida, e a gente vai ter o maior prazer em responder. E, Ale, temos mais 1 minutinho, infelizmente não tem como responder aqui as perguntas ao vivo. Essa live vai ficar gravada, né? Vou sim colocar lá no IGTV, mas eu queria muito, Ale, agradecer esse momento que você passou aqui comigo. Eu sei o quanto é corrida a tua vida, tá? E eu já quero te convidar para uma próxima live, né? Amei falar Combinado. aqui contigo. Eu quero agradecer cada um que entrou aí, as pessoas que Obrigada. entraram via Alessandra, que entraram via Gislaine, um carinho enorme que vocês têm e de estar dedicando esse tempo aqui pra gente. Então, muito, muito obrigada. Eu também vou colocar esse vídeo aqui lá no canal no YouTube. Então, depois, para quem quiser ver com calma, eu vou avisar vocês e trazer aqui para vocês esse agradecimento, essa gratidão, né, para essa pessoa maravilhosa que é a Alessandra. Ale, faça aí os seus agradecimentos. Gi, obrigada pelo convite, que a gente tem a oportunidade de repetir essa live algumas outras vezes, porque eu acho que faz parte do nosso papel. Tudo aquilo que a gente recebe com muita gratidão. O mínimo que a gente faz é compartilhar, né? Eu acho que isso é uma Sim. coisa que Deus colocou em nossas vidas e que a gente, eu falo, um talento, um dom, ele só faz sentido quando a gente compartilha. E fazer essa live é um momento como esse, quando a gente pode dividir e compartilhar tudo aquilo que a gente já foi abençoada. E a gente só faz assim, ó, falar um pouquinho disso para vocês também. Agradecer mais uma vez. Quando a Gi deixar lá disponível, gente, compartilha, chama um amigo, porque se isso já foi bom para você, vai ser muito bom para algumas outras pessoas que precisam ouvir uma palavra como essa, de encorajamento, sabendo que todos nós podemos nos transformar e viver o nosso melhor. Com certeza. Lembrando que liderar é você deixar um legado que se deixa em vida. E a Lê, você deixou um legado para mim, né, desde que a gente se conheceu, e eu agradeço muito que eu vou levando, vou adquirindo aí novos conhecimentos, mas aquele aprendizado contigo, ele se faz muito presente ainda. Gente, muito obrigado mesmo, uma ótima noite para vocês, obrigada a cada um aí que entrou e que participou aqui com a gente, tá bom? Grande beijo aí, até a próxima. Não deixe de acompanhar aí os próximos passos, as próximas lives que a gente vai divulgar aí durante a semana. Beijo, Ale! Beijo!